Olá, pessoal. Boa tarde, good afternoon. How are you guys? Como vocês estão? Então, nós estamos agora no nosso quinto encontro, né? Nossa quinta aula. E eu fico muito feliz por ter recebido várias atividades pela plataforma Móvel Família. Então, vocês estão respondendo direitinho, tá bom? Então, congratulations, tá? Então, hoje nós vamos estudar sobre o plural dos substantivos, tá bom? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre isso, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Let's go! Então, gente, como vocês estão vendo aqui no nosso slide, nós estamos vendo aqui sobre o plural nouns, o plural dos substantivos. Então, como regra geral, vamos olhar aqui para a nossa primeira coluna, né? Regular nouns, que são os substantivos regulares, né? Em inglês, vocês sabem que o plural se faz com S no final, né? Como, por exemplo, dog, dogs, car, cars, book, books, house, houses, apple, apples, né? Então, essa é a regra geral. Isso vai valer para quase 90% das palavras em inglês. Então, o plural delas vai ser apenas com um acréscimo de S. Mas, como toda regra tem uma exceção, né? Ou várias exceções, nós vamos estudar hoje sobre essas outras exceções, tá bom? Mas fiquem em mente que quase 90% das palavras em inglês, para fazer o plural, basta só colocar um S, como a gente vê aqui nessa primeira coluna. Então, se a gente for aqui para o lado direito, nessa outra coluna, a gente vai ver end in S, CH, SH, X ou Z. Tá? Então, as palavras terminadas em S, CH, SH, X ou Z, elas não vão terminar o plural com S, e sim com ES. Tá? Você vai ter de acrescentar um E e um S no final para fazer o plural delas. Como, por exemplo, bus, né, que é ônibus. Não, bus, buses. Net, nets. Dish, dishes. Box, boxes. Quiz, quizzes. Então, percebam que as palavras terminam em S, CH, SH, X e Z. Então, quando as palavras terminarem com essas terminações aí, você vai ter de acrescentar ES, tá bom? Então, vamos agora para outra, do nosso lado esquerdo aqui, certo? Então, para end in vowel plus Y. Então, as palavras terminadas em vogais e no finalzinho tem um Y, tá? As palavras terminadas com Y, mas são precedidas por uma vogalzinha. Então, vamos lá. Ó. Day, por exemplo. Observem que day termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal. Então, ó, day, days. Key, se chama chave em inglês, key. Então, keys vai ser o plural. Boy, boys. Guy, guys. Donkey, donkeys. Então, percebam que elas terminam em Y, essas palavras, mas são precedidas, esse Y ele é precedido por uma vogal. Então, quando acontece isso, você vai acrescentar apenas S, tá bom? Agora, se a gente for para o nosso lado aqui direito, a gente vai ver end in consonant plus Y. Então, são as palavras, os substantivos terminados em Y, mas que tem antes do Y uma consoante. Então, nesse caso, já se aplica uma regra diferente. A regra não é a mesma de apenas acrescentar S. Você vai ter de tirar o Y, eliminar o Y e acrescentar IES ao substantivo. Por exemplo, city ou city, tá bom? Isso significa cidade. Termina em Y, só que antes do Y tem uma consoante. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai eliminar o Y e acrescentar IES, tá bom? Então, vamos lá. Baby é um neném, né? Então, baby termina em Y e ali, ó, tem um Bzinho antes do Y, que é uma consoante. Então, nesse caso, você vai tirar o Y e acrescentar IES, tá? Story, a mesma coisa. Party, festa, né? Isso quer dizer festas, então parties. Então, eu vou ter de tirar o Y e acrescentar IES. Country, né? Country quer dizer um país, né? Então, country, eu vou ter que eliminar o Y e acrescentar IES. Percebam a diferença. Quando o substantivo terminar em Y, mas ele é precedido por uma vogal, você acrescenta apenas S, como dia, como day
como key, boy, guy. Sempre, ó, tem um Y no final, mas antes do Y tem uma vogal. Nesse caso, apenas S. Já as palavras como city, baby, story, party and country, elas terminam em Y, mas elas, antes do Y, tem uma consoante. Então, nesse caso, você vai ter de tirar o Y e acrescentar IES, tá certo? Então, vamos ver assim mais um pouquinho, onde tem ending in vowel plus O. Então, são as palavras terminadas em O. Você vai acrescentar S. Apenas essas aqui. Como zoo, radio, stereo, video, kangaroo. Então, nessas palavras terminadas em O, você acrescenta S. Já essas outras aqui, ó, ending in consonant plus O, tá? Terminadas em consoante, né? Você vai acrescentar ES. Como, por exemplo, aqui, ó, hero, hero. O finalzinho dele é com O, né? Mas antes do O tem uma consoante. Então, vai acrescentar ES. Heroes. Echo. Mesma coisa. Termina em O, mas tem uma consoante antes. Então, você vai acrescentar ES. Tomato, quer dizer, tomate. Termina em O, mas antes do Ozinho tem uma consoante. Então, nesse caso, você vai ter de acrescentar ES. Potato, batata. Mesma coisa, termina em O, mas antes do Ozinho tem uma consoante. Então, você vai ter de acrescentar ES, tá certo? Então, essas são algumas exceções. Então, agora a gente vai para a parte superior aqui, quando tem ending in F or FE. Então, terminados em F ou FE. Nesse caso, você vai ter de fazer o seguinte. Uma palavra aqui, leaf. Né? Então, você vai tirar o F e acrescentar VES, como leaf, leaves. Wolf, wolf, você vai tirar o F e colocar wolves. Life, mesma coisa. Life, você vai tirar o F e o E e acrescentar VES. Life, vida. Lives, vidas. Knife, faca, né? Então, knife termina em FE. Então, eu vou tirar esse F e o E e vou acrescentar VES. Percebam isso, né? Quando a palavrinha terminar em F ou FE, você vai ter de tirar o F ou FE e acrescentar VES, certo? E nós temos ainda os substantivos que são irregulares, que eles não vão seguir nenhuma dessas regras, nem a regra do S, nem a regra do ES ou a regra do IES. Não vão seguir nenhuma dessas regras. Vai ser uma nova palavra. O plural delas é uma nova palavra, como por exemplo, man, o plural vai ser man. Child, é criança, então o plural vai ser children. Percebam que é uma nova palavra. Eu não acrescentei S ou ES ou VES, né? Ele simplesmente se transformou em uma nova palavra. O plural é diferente, tá? Foot, quer dizer pé. Então, foot, feet. Tooth, que é um dente. Tá? Teeth, dentes. Mouse, que é um rato. Mice, que é o plural. Então, person, pessoa. People, plural, pessoas. Então, percebam que irregular nouns, que os substantivos irregulares, quando você vai colocar no plural, eles se transformam em uma palavra diferente. Não vai seguir nenhuma das outras regras que eu já expliquei para vocês, tá? Então, e existe também as palavrinhas que não recebem nenhuma mudança quando vai fazer o plural, como por exemplo, sheep, sheep, que é ovelha, deer, deer, que é veado, animal, fish, fish, series, series, species, species. Então, essas palavras, elas não sofrem modificações, tá certo? Então, percebam mais uma vez. Então, 90% das palavras em inglês, elas vão ter o plural com S, né? Mas as palavras terminadas em S, CH, SH, X e O, elas vão ter um acréscimo de ES, como bus, buses, match, matches. As palavras terminadas em Y, quando termina em Y, mas
Antes do Y vem uma vogal, você vai acrescentar apenas S ao plural, como por exemplo, day, day, days, key, keys. Mas, quando as palavras terminam em Y, mas é precedido por uma consoante, como city, baby, story, termina em Y, mas tem uma consoante antes do Y. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai tirar o Y e acrescentar IES. Então, zoo, as palavras terminadas em O, né? Então, como zoo, radio, stereo, video e kangaroo, você vai acrescentar apenas um S, tá bom? Já as palavras que terminam em O, mas antes do O tem uma consoante, você vai acrescentar ES, como por exemplo, hero, heroes, equal, equals, tomato, tomatoes, potato, potatoes. Nós temos ainda as palavras que terminam em F e FE. Nesse caso, você vai retirar o F e um FE, colocar VES, como live, lives, wolf, wolves, life, lives, and knife, knives. E ainda existem os substantivos que são irregulares, aqueles em que o plural vai ser uma nova palavra, como por exemplo, man, man, child, children, food, feet, tooth, teeth, mouse, mice, and person and people. Tá certo? Então, por hoje, esse é o conteúdo que vocês vão fazer, vão estudar hoje e vão fazer atividade também, tá certo? Então, eu coloquei uma atividade agora para vocês aqui. Atividade bem simples, tá? Nessa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar os substantivos para o plural. Nós temos aqui. Passe os substantivos para o plural em inglês no primeiro espaço e complete o segundo quadro com a sua tradução. Então, vamos ver aqui o primeiro, que é boy, né? Boy, o plural vai ser boys, né? Então, perceba que termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal. Então, você vai acrescentar apenas um S. Boy, boys. Então, quer dizer o quê? Menino, né? E o plural, meninos. Né? E assim, você vai fazendo com child, book, man and house. Próximo, você vai associar as palavras no singular com seu correspondente no plural. Então, nós temos aqui woman, foot, computer, tooth, mouse and child. Então, você agora vai associar essas palavrinhas com o plural delas. E, por último, você vai complete o texto com o substantivo no plural. Então, percebam que aqui é um pequeno parágrafo e nesse parágrafo tem algumas palavras entre parênteses, como dog, book, patient, cake and bird. Você vai preencher esses espaços com as palavras no plural, tá certo? Gente, então, por hoje é só, tá? Essa é a atividade de hoje, na quarta-feira. E espero vocês na sexta-feira, tá bom? Nosso próximo encontro é sexta-feira. Então, see you on Friday, guys. Bye, bye.